seu auxiliar vai vir junto aqui? Ele trouxe até o violão e não veio cantar. Amém. Pai, obrigado pela vida do Robson. Usa o teu filho com graça, com autoridade nessa hora, Senhor, que possamos ouvir a tua palavra, Senhor, e sermos edificados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Só antes de passar a palavra, continue orando pela vida do pastor Ricardinho, ainda está se recuperando, né, da dengue. Parece que tem um surto de dengue aí, né, na cidade, então tomem bastante água também, matem os mosquitos, tirem as águas paradas de casa, né. O pastor Alberto também estava se recuperando de dengue, né, mas ele estava viajando, está retornando, por isso não está aqui. Pastor Leandro está voltando de lua de mel, né? Então, justificado também de não estar aqui. Mas, glória a Deus, continue então orando pela vida dos irmãos aí. Deus abençoe. Bom dia. Tenho falado quando eu venho domingo de manhã que é um privilégio, é uma honra e também é um desafio. Eu estava preparando o material, quando eu fui convidado, eu tive a liberdade de poder montar as 4 ministrações. E a primeira delas, para a gente recordar, quem está no grupo na Escola de Servos, foi um PDF lá dos 2 encontros que nós tivemos. O último final de semana foi o retiro, então teve essa pausa, um espaço. Eu queria usar 5 minutinhos só para a gente recordar o primeiro e o segundo encontro. No primeiro encontro, a gente falou sobre propósito e um posicionamento. Deus, no seu bom propósito, Ele nos leva agora a ter uma liderança que não está atribuída a um cargo, a uma função dentro do ministério, dentro da igreja, que essa liderança vai muito além de executar uma função aqui dentro. Essa liderança pode ser uma autoliderança na nossa vida, no círculo de amizade, no nosso meio de convívio, dentro do serviço, dentro da família, dentro da nossa casa mesmo. Então, nós somos chamados a liderar não por um domínio, porém, é por um modelo, dando exemplo. E nisso nós vamos nos posicionar com responsabilidade daquilo que Deus fez na nossa vida e vai fazer através da nossa vida. Esse foi o nosso primeiro encontro. No segundo encontro, nós falamos sobre agora esse serviço. A gente fazer muitas coisas, porém sem um entendimento de um relacionamento com Deus. Da gente estar com Deus, estar vendo aquilo que Deus tem, que o Pai faz na nossa vida, e através disso a gente corresponder. Partindo de em Cristo, agora nós fazemos, com o fim agora de refletir a imagem dele. Afinal, somos um modelo e um exemplo de Cristo. Nesse serviço, nesse fazer, a gente ia agora manifestando a natureza de Cristo. Aí chegamos no encontro de hoje, terceiro encontro, e ainda vai ser sobre manifestar a natureza de Cristo, vai ser sobre assumir uma responsabilidade, porém vai ser sobre relacionamentos, convívio. Porque se a gente for pegar os 2 primeiros encontros, é sobre assumir uma responsabilidade, um propósito. Segundo encontro sobre servir. E tudo isso no módulo de liderança vai ter, no meio disso tudo, outras pessoas. Tu vai ser luz, tu vai ser sal, tu vai trazer um bom testemunho no teu serviço, na tua casa, aonde tu for, até mesmo aqui dentro da igreja, no ministério, envolve, passa por outras pessoas. Não somos uma ilha isolada. Então, parte da nossa caminhada envolve outras pessoas. E aí tem um desafio nesse outras pessoas. Quem foi no retiro? Infelizmente, nós não estávamos no retiro. Teve alguém que ficou no retiro de barraca? Tá. Quase todo, a maioria os jovens. Na barraca, tu descobriu que a barraca do lado, alguém roncava? Ó... Tem algo bom na comunhão, na unidade, no convívio dos santos, mas quando tem isso, a gente descobre que tem uns negocinhos que não são tão bons assim. O retiro era alojamento também, daí no alojamento tu vai ver, tem esse barulhinho assim noturno, tem a fila para comer, a fila do banheiro. Então no convívio tem algumas coisas que nós não gostamos tanto. E daí eu queria ler com vocês, para a gente dar início, é Colossenses capítulo 3.
verso 12 ao 14. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Verso 13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. No verso 13 ali, ele coloca que suportem uns aos outros. E quando a gente lê corrido, suportem uns aos outros, pelo menos eu fico com a ideia que aguenta, sabe? Suporta ali, aguenta, tolera. O exemplo ali do retiro é só 2, 3 noites e depois passou, já vai. Mas se a gente for olhar bem para a expressão de suportar aqui, não é tolerar. Na verdade, seria muito mais de tu ser suporte. Tu, de fato, ser um apoio, de tu se doar, de tu se colocar numa posição de sacrifício para sustentar o outro. E aí, isso exige de nós essa consciência de propósito, lá do primeiro encontro. Eu entender um propósito de Cristo, eu entender qual é a minha responsabilidade nesse convívio e nessas relações. Eu entender qual foi o modelo, a graça de Cristo derramada em mim, para eu me colocar com essa maturidade de querer ser um suporte e não só de suportar por alguns minutos, de tolerar isso que está acontecendo e depois descartar o meu irmão. Então eu queria fixar com vocês sobre sermos um suporte uns aos outros. Para isso nós vamos precisar da graça de Deus e uma convicção daquilo que Deus tem para nós. Se posicionar agora, o primeiro encontro foi sobre 2 P's, propósito e posicionamento. É esse posicionamento de suporte. No primeiro encontro teve uma frase que era que a função ela é uma facilitadora, não uma viabilizadora. E quando eu fiquei pensando nisso, é que não é só a função que ela facilita o meu desempenho. Eu querer liderar ou eu expressar aquilo que Deus tem na minha vida, não é só num cargo que eu vou ocupar. Porém, tem algumas coisas que a gente atribui também como essa viabilizadora. E muitas vezes é a habilidade, competência, aquilo que eu sou bom em fazer, nisso eu me disponho, nisso eu me coloco como voluntário. E eu estava pensando sobre esse meio de convívio, e muito na figura aqui de igreja, nem tanto no meio profissional ou familiar, muito mais no meio dos irmãos, nosso convívio como corpo de Cristo. O quanto nós olhamos e o quanto nós medimos é o desempenho das nossas funções. É olhar se foi bem feito ou não, olhar se poderia ter sido feito melhor, e quando tem um desempenho muito ruim, é o quanto nós descartamos. Tem uma expressão que é o dito crente, quem não serve, não serve. Só que daí tem um negócio. Quando alguém vem servir, nem todo que serve, serve também. E deixa eu explicar agora que ficou confuso. A gente tem um chamado para alguém fazer alguma coisa, ministrar louvor. E Deus chama ele para ministrar louvor. E daí ele vem ministrar. E ele erra alguma nota. Ou ele vem pregar aqui domingo de manhã e começa a falar um monte de coisa que nem faz sentido. E está aqui com seu esboço colorido e não pode sair muito do púlpito, senão ele vai ficar longe do esboço dele. A gente começa a avaliar o desempenho dessa função, o tão habilidoso ele é em comunicar, em ele fazer aquilo lá, só que a gente coloca uma margem de tempo muito curta
para um desenvolvimento. E o que eu quero trazer essa manhã é esse suportar uns aos outros. A nossa margem de tempo vai ter que ser um pouquinho maior. E eu vou explicar o porquê tem que ser um pouquinho maior. Para a gente ser trabalhado nas relações. Deus, Ele começar agora a nos moldar e transformar no relacionamento, um com os outros. Suportem uns aos outros. Daí, nesse suporte agora, eu não vou descartar o outro pelo desempenho de uma função. Se ele fez bem feito ou se ele fez mal feito. Eu vou olhar para o outro agora com um olhar de fé. Daí, só uma pausa, assim, só para te pensar e sondar o coração, é como a gente tem olhado as pessoas ao nosso redor. Se a gente tem tido esse olhar de fé, olhar para a pessoa e ver o que Deus tem na vida do meu irmão. E daí eu olho para ele, eu vejo o que Deus tem na vida dele, e agora eu me coloco nessa posição. Vou ser um suporte na tua vida. E esse suporte não vai ser só tolerar os teus erros. Esse suporte vai ser de eu te impulsionar agora, eu doando a minha vida, eu te impulsionar para que tu tenha o cumprimento daquilo que tu foi chamado. Assim falando, é um pouquinho mais fácil. Normalmente né? A teoria é sempre mais fácil do que na prática. Porque na prática a gente gosta muito de descartar. O exemplo dado aqui foi sobre louvor e pregação, no exercício de um ministério. Mas se a gente for levar para o meio relacional familiar, daí não precisa de levantar a mão, porque ninguém vai querer se acusar. Né? Mas sempre tem alguém que nos incomoda, que dá aquele... vai ter reunião de família. Não precisa levantar a mão, mas o sorrisinho vai denunciando. Tem o churrasco, hoje é domingo, churrasco de família, que vai a família toda, daí vai... Tem aquele que eu tenho que suportar nesse, mas esse é o suportar de tolerar. Esse rouba a minha graça e a minha paz. É nesse sentido, é esse o olhar. Apesar do que ele faz, Deus está nos chamando agora a suportar não tolerando. É de se doar como um suporte. É ter esse olhar de fé que vai muito além de uma atitude que ele fez que não correspondeu à nossa expectativa. Nós vamos ter esse olhar que vai além. Foi isso que Cristo fez por nós. Cristo, quando ele nos encontrou, qual era a nossa condição? Pecadores. Ainda somos. Distante da graça de Deus. Todo errado. Deus tem esse olhar de graça, de misericórdia, ele vai ao nosso encontro. Daí agora, nessa relação com Deus, nós estamos sendo ainda aperfeiçoados. Nós ainda estamos sendo santificados. Nós ainda não estamos prontos. Não somos perfeitos. Daí hoje, o culto dessa manhã é nesse sentido, nós termos esse mesmo olhar. Pessoas ao nosso redor, que não são perfeitas, que são falhas, e que exigem de nós graça e misericórdia. Daí vai ser quando que elas vão encontrar essa graça e misericórdia? Não sei. Só que vai exigir de nós essa caminhada. Daí nessa caminhada é que somos desafiados. Porque daí hoje pode ter esse tal churrasco que vocês deram um sorrisinho. Daí vocês vão agir com graça e com misericórdia. E a outra pessoa vai continuar sendo a mesma. E vai exigir de nós um pouquinho mais. Essa doação, essa entrega, esse posicionamento agora assumindo uma responsabilidade. E essa responsabilidade é ser Cristo nesse ambiente. Eu vou continuar manifestando. Quem estava no último encontro aqui? Quem lembra da história do monge e do escorpião? Eu vou continuar manifestando a minha natureza. Eu vou continuar, apesar do retorno que eu tenho do outro, isso não muda quem eu sou. Eu vou continuar entregando para ele aquilo que eu tenho, Cristo em mim. Feito agora a introdução da mensagem, vocês estão comigo, gente? Tá fazendo sentido até aqui? Tá?
nós temos perdido duas coisas nessa caminhada: empatia e compaixão. É muito fácil a gente ter esse posicionamento sem esse olhar, olhando só para um resultado, pulando alguns processos da nossa caminhada. Nós queremos algo muito rápido, consertar as coisas muito rápido. Então, sobre ambientes, se aquilo lá exige algo um pouquinho mais diferente de mim, eu apenas me ausento. Pessoas que têm esse comportamento, eu mantenho distante. Aí a gente vai formando agora um mundo perfeito para o meu próprio eu, onde eu fico confortável. Um tempo atrás, faz muitos anos, o pastor Glavan estava ministrando algo que eu não lembro o contexto, mas ele falou algo assim nesse sentido no final. Ele terminou falando sobre se tu for pecar contra alguém, que tu peque contra mim, porque em mim tu vai achar graça e misericórdia a teu favor. E quando ele falou, eu fiquei, nossa, eu não consigo falar isso para alguém. No meu meio de convívio, eu chegar para ti, eu poder agora, hoje, aqui para vocês, falar, se vocês forem pecar contra alguém aqui dentro, pequem contra mim. Porque em mim vocês vão encontrar graça e perdão a favor de vocês. Eu olhei, é um desafio isso. Mas esse desafio e esse lugar e essa posição é o lugar que Deus nos aponta. Essa é a natureza do Cordeiro. E pode parecer a fala do pastor Glavão um desafio e tão distante, porém é o lugar que a gente deve almejar. Chegar nesse lugar e nesse ponto nas nossas relações e poder falar isso. Fica em paz, porque em mim tu vai encontrar graça e perdão. Fica em paz, porque eu não vou apenas te tolerar. Eu quero ser um suporte na tua caminhada. Eu quero te auxiliar a tu ser transformado. O tempo que for necessário. E nessa manhã o desafio da minha mensagem era eu mesmo estar escrevendo isso para eu ministrar para vocês ao mesmo tempo. Eu escrevendo e eu sendo ministrado. Porque tão difícil é poder chegar no meio de convívio, no meio da família, no meio do corpo de Cristo e falar, eu quero ser um suporte para a tua vida. Eu não quero descartar e eu quero que tu encontre em mim a figura de Cristo para liberar graça e misericórdia. Eu quero ser esse canal que vai refletir Cristo. Eu quero ser esse lugar que tu vai ver a natureza do Cordeiro. E é para esse lugar que a gente vai caminhar nessa manhã. Davi, eu vou ficar paradinho, pode ficar tranquilo. O Davi estava fazendo sinal para eu ficar parado por causa da câmera. Davi acha graça e misericórdia sobre a minha vida. Nós queremos muito rápido ser consertadores. E daí nas nossas relações não funciona assim. A gente quer consertar o outro. A gente identifica o que ele faz de errado e o que ele faz de errado para nós. E daí a gente quer só apontar algo. Corrige isso, faz isso, faz isso, faz isso. E daí, na nossa caminhada de fé, vai ser um pouquinho diferente. Não vai ser só sobre conserto. Vai ser sobre uma pedagogia de Deus. Deus trabalhando em nós, nas relações. Se fosse assim, Cristo não ia para o deserto, Cristo não teria uma morte de cruz. Então, tem uma pedagogia nisso tudo. Deus nos ensinando, Deus nos moldando, Deus trabalhando. Então, a gente não pode ser tão rápido nisso. E a nossa natureza e a nossa tendência é ser rápido nisso. Queremos resolver de uma vez, numa conversa, numa mesa, sair daqui transformados. A nossa caminhada, a nossa jornada vai ser um pouquinho mais longa. Eu fiquei pensando sobre isso.
agora está começando a esfriar, a gente não vai mais dar bola, porque a gente vai vir de casaco agora. Mas quando começar a esquentar de novo, a gente vai pensar numa coisa, que as camisetas estão mais justinhas. E vai entrar o projeto verão. A gente vai querer, perto do verão, compensar o que a gente não fez o ano inteiro. Em 1 ou 2 meses, nós queremos a barriga de tanquinho. Daí, quando a gente pensa nisso, tem algumas coisas que daí vêm junto nesse processo. Exercício físico e uma boa alimentação. Eu, pelo menos, eu quero só a barriga de tanquinho. A parte do exercício e da boa alimentação, se der para pular, melhor. Pode ser um exemplo meio bobo, mas a gente faz isso em quase tudo. A gente quer só o resultado final. O processo que vai exigir de nós, nós queremos abrir mão. O que vai exigir um posicionamento, um sacrifício, uma doação nossa, normalmente nós recuamos. Era o exemplo só de um projeto verão, mas a gente pode olhar para isso daí nos nossos relacionamentos. Aquilo que vai exigir de nós agora, uma renúncia, uma entrega e um exercício de fé, nós também queremos abrir mão. Nós queremos só o resultado final, pessoa pronta e transformada, aquele anjo em pessoa. E daí nós queremos orar que Deus venha com essa transformação. E algumas vezes Deus até está escutando a nossa oração. E daí Deus, ele pega e faz assim, traz uma resposta para essa situação. Um filho amado, cheio do Espírito Santo, que é tu mesmo, e coloca nesse ambiente para te ser agora esse Cristo na vida do outro. Queria ler um texto com vocês que eu acho que é mais ou menos isso que fazemos na nossa caminhada de fé, que é Mateus 18. Mateus 18, verso 20. Na verdade é o 21, tá, gente? Mas já está no capítulo certo. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: digo a você que não é até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo, e tudo te pagarei. Verso 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Verso 31. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a tua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do teu conservo, como eu tive de você? Até aí.
esse texto, para mim, traduz muito o que nós queremos. É não assumir uma responsabilidade de acordo com a graça que nos alcançou. E sim, abrir mão dessa responsabilidade e exigir um direito. Quando a gente pensa nesse núcleo familiar, na nossa convivência, essas pessoas que são tão difíceis de lidar, a gente pode criar uma lista de bons argumentos. E daí talvez tu vai estar certo em quase todos. Realmente tu tem razão nos teus pontos. Só que daí, como era sobre responsabilidade e não sobre direito, qual é o teu direito nessa relação? Tu pode estar certo e a outra pessoa pode estar errada nisso tudo. Não se trata de direito. Se trata agora de responsabilidade, de tu corresponder àquilo que Cristo fez na tua vida. É agora tu corresponder a esse amor, a essa graça que te alcançou, a essa misericórdia e compaixão que foi em favor da tua vida. E daí é com esse entendimento que nós vamos conseguir ser suporte um para os outros. Se nós nos colocar numa posição de exigir direito, não vamos manifestar o reino. Não vamos manifestar o Cordeiro. A nossa posição é uma posição daqueles que entenderam uma responsabilidade. Essa responsabilidade está ligada à nossa natureza agora em Cristo. Agora eu vou, de fato, entrar na mensagem, acho que vai dar tempo, gente. Queria ler 3 textos com vocês, para tornar mais claro que é um desafio. Como que eu vou abrir mão do meu direito e vou assumir essa responsabilidade de amar, de suportar, de dar essa compaixão, misericórdia, perdão? Se eu olhar para mim mesmo, eu não vou encontrar isso. Eu não tenho essa graça, eu não tenho tudo isso para eu entregar. Eu prefiro simplesmente me ausentar. Tem um texto muito conhecido, acho que a gente não precisa nem abrir, é João 3,16. Vocês conseguem me ajudar agora no finalzinho, só repetindo João 3,16? Porque Deus... o pessoal não veio me ajudar muito, não. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele expressa o amor dele naquela cruz, a nosso favor. Daí agora tem um outro texto, que é 1 João 3,16. Desta forma conhecemos o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida agora, fruto desse amor, alcançados do mesmo amor de João ali que nós lemos, 3,16, nós vamos corresponder a esse amor. Agora que nós entendemos e somos alcançados por esse amor que nos constrange, nós vamos agir em favor do outro agora em amor. E agora, para finalizar, eu queria ler com vocês Romanos 5, do verso 1 ao 5. Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados por fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso...
essa parte aqui é o que vai nos confrontar. Esse amor já foi derramado no nosso coração. Esse amor para se posicionar e falar que tu encontra em mim graça e perdão, para eu ser um suporte, já foi derramado. Foi derramado naquela cruz e no momento que nós aceitamos Cristo como o Senhor da nossa vida. Então, tem da onde extrair esse posicionamento. Basta a gente querer assumir uma posição de responsabilidade e não de direito. Aqui tem que nós somos justificados pela nossa fé, nós não somos melhor do que ninguém. A gente tem que perder esse olhar agora qualitativo e a gente ter esse olhar de compaixão, entendendo que esse processo eu vou sendo trabalhado e o meu irmão também. A mesma forma que ele tem alguns erros e algumas dificuldades, eu também tenho na minha caminhada. E talvez nesse relacionamento os dois vão sendo consertados, transformados pelo Cordeiro. O Provérbios vai falar agora sobre o homem e o seu relacionamento que vai sendo afiado, vai sendo assim na nossa comunhão, nós vamos sendo transformados nesse convívio, nesse relacionamento, que Deus ele derrame essa graça na nossa vida, essa consciência e esse olhar. Para finalizar, eu queria fazer uma última leitura, que foi o texto lá do início, Colossenses 3, para ver se agora no final, dito tudo isso, nós conseguimos enxergar esse texto de uma forma diferente. A gente leu ele já agora aqui no início, é agora, tendo esse olhar, esse desafio de Cristo para as relações, se a gente consegue ver ele de uma forma diferente. Porque Colossenses 3,12 vai estar assim, ó, portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, isso diz respeito a nós, escolhidos, chamados de Deus, e esse amados, a gente vê esse amor agora, tanto na cruz quanto na relação com Cristo. Aqui está falando de nós mesmos, tomar isso como uma verdade. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se, me ajudem só agora no finalzinho, a gente tem 10 minutos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor que é o elo perfeito. Aqui temos um desafio para a nossa caminhada de fé. É perdoar como Cristo nos perdoou. Lembra da parábola que a gente leu? Será que agora nas nossas relações nós não estamos exigindo do outro aquilo que Cristo perdoou muito mais na nossa vida? Será que nós temos nos posicionado como esses escolhidos, santos, amados, e nós estamos agora nos revestindo dessa compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, para daí sim, só assim, conseguir ser esse suporte que vai se doar, se a gente entender Colossenses 3, com esse olhar da obra de Cristo na nossa vida, nós vamos nos posicionar diferente nas nossas relações. Lembrando vocês, é o 3º encontro do módulo da Escola de Servos sobre liderança. Só para finalizar e fazer sentido a esse módulo, 2 características de um líder servo de Deus: compaixão e empatia. É tu entender o sentimento do outro, mas também tu se colocar na condição do outro. Deus ele tem nos chamado e apontado para esse lugar. Ser luz, ser sal, mas também ser um pequeno Cristo, que vai suportar e vai manifestar graça e perdão. Amém? Podem se colocar de pé, Pastor Roberto.
Amém. Você recebeu essa palavra? Quem é que vai suportar quem aí? Se alguém quiser suportar os irmãos no almoço aí, convidem. Tem aquele suporte da churrasqueira, né? Sempre cabe mais uma costelinha ali, um vazio, né? Não vem com uma ripa com vazio, que isso aí já é manjada, viu? Ela vem com uma ripa de madeira e um vazio, assim, a mão vazia. Não é assim. Mas, deixando de lado, né, as brincadeiras, convide alguém para almoçar mesmo. Sabe, um dia, lá um tempo atrás, lá na Zenha, lá na Brasa, lá o pastor lançou um desafio, convide alguém para almoçar. Aí o irmão olhou para mim assim, vou te convidar para almoçar hoje. Me levou para almoçar no barranco. Opa, que beleza, né? Aí depois eu pensei assim, mas será que o irmão pensou que eu estou passando fome, cara? Então, vem esses pensamentos, né? Não é assim. Você deve convidar quem você tem, né? Uma proximidade. E se alguém também está precisando de almoço, não tem problema nenhum. Mas amém. Então, que a gente entenda isso, né? Que esse suporte, ele é em todo tempo, ele é em todos os casos, ele é em casa, ele é na família, ele é com a esposa, ele é com o marido, ele é com os filhos. Então, suportai-vos uns aos outros não é suportar o insuportável, mas é dar condições para que a pessoa desempenhe, para que ela floresça e para que ela seja alguém melhor em Cristo, assim como nós também. Amém? Porque a matemática no reino de Deus é essa. Quanto mais nós nos esvaziamos, mais Ele nos enche. Então, que nós sejamos esses homens e mulheres que Deus deseja. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua ministração em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nós possamos, nesse dia, Pai, exercer aquilo que nos chamou, o propósito para o qual Tu nos salvou, Senhor. Que possamos ser Cristo na vida uns dos outros, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? À noite estamos de volta aqui, 19h30. Não esqueçam de assinar a presença ali no final. Deus abençoe.